Tudo bem? O objetivo dessa aula aqui é te explicar como que a comunicação pode resolver a maior parte dos problemas. Meu nome é Alan Procópio, eu trabalho com comunicação e oratória há mais de 15 anos e eu quero nessa aula aqui rápida mostrar para você que se você colocar um pouco mais de atenção na sua comunicação, você pode resolver mais problemas na sua vida. Eu vou apresentar aqui 3 grandes problemas que pega para todo mundo, né? O primeiro grande problema é o problema de relacionamento. Eu não estou dizendo apenas aqui um relacionamento conjugal entre marido e mulher, mas um problema nas relações humanas. As pessoas hoje elas têm dificuldade de se comunicar entre si, dentro de um ambiente de trabalho, às vezes até em grupos de amizade. Por você não saber expressar aquilo que você está sentindo, você acaba discutindo. E a discussão ela é a parte mais baixa, mais instintiva da comunicação, muito diferente de um diálogo, por exemplo, que é uma comunicação mais inteligente. Então sim, você resolve muitos problemas das relações que você tem na sua vida através de uma boa comunicação. Um outro problema também diz respeito ao dinheiro. Nossa, Lan, como que a comunicação tem a ver com dinheiro? De várias formas, eu vou explicar aqui para você. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa e você sente que o que você está ganhando não é o suficiente ou é um valor injusto ao que você oferece para a empresa, se você não tiver uma linha argumentativa para poder pedir um aumento, você não vai ganhar nenhum aumento e vai continuar trabalhando, recebendo o seu salário fixo. Dentro da área de vendas, quem tem uma melhor comunicação consegue vender mais, e vendendo mais você aumenta o seu faturamento. E também nós como consumidores, quando nós vamos pedir algum desconto, se você tem uma linha argumentativa boa para poder pedir um desconto, ou seja, pechinchar o valor, você consegue gastar menos na aquisição de um produto ou serviço. Ou seja, esses 3 exemplos que eu dei dizem respeito a uma forma de você se comunicar. E muitas vezes, por falta de habilidades da comunicação, a gente acaba não pedindo aumento, não vendendo o suficiente e não pedindo desconto para que a gente possa economizar mais o nosso dinheiro. E o terceiro problema diz respeito às oportunidades. Nós temos 2 caminhos com relação à oportunidade. Ou nós esperamos a oportunidade chegar até nós, ou nós criamos a oportunidade. A maioria das pessoas tem uma postura mais passiva com relação a isso e fica esperando uma oportunidade aparecer. Porém, se você se comunica bem, você abre portas, você vai gerar uma conexão, vai gerar um contato com alguém, você vai atrás, vai ofertar, vai buscar, vai fazer networking, né? Então você resolve sim o problema de oportunidades a partir de uma boa comunicação, certo? E ao longo desse vídeo eu vou buscar fazer você entender como resolver tudo isso através da sua comunicação. A grande causa do problema da comunicação é o medo. Eu posso constatar isso porque, como eu tenho o meu curso de comunicação oratória, trabalho com mentoria, treinamentos, há mais de 15 anos, como eu já falei, eu sempre percebo que a pessoa, por medo, ela deixa de falar o que sente. Eu percebo que a pessoa, por medo, deixa de gerar um contato com uma pessoa importante. Às vezes, por medo, a pessoa ela se rebaixa a outra pessoa porque se sente intimidada pela presença ou autoridade da outra pessoa. E isso gera uma série de problemas, né? Então, como comunicador, um bom comunicador que quer desenvolver a sua oratória, a sua comunicação, essa pessoa ela precisa entender como que o medo funciona. E eu entendo sim que se você quer se tornar um bom comunicador, uma boa comunicadora, você vai precisar entender como funciona o medo, o que desperta o medo e o que fazer com o medo quando você precisa se pronunciar, quando você precisa ter uma conversa mais difícil, quando você precisa vender, quando você precisa falar em público. E aí, o tempo é uma coisa muito preciosa e eu preciso falar isso para você aqui agora. Eu quero que você pare de assistir esse vídeo, essa aula, se você está bem com os resultados que você está tendo agora, certo? Eu quero que você pare de assistir essa aula se você prefere ficar no anonimato, se você não quer protagonizar. E eu quero que você pare de assistir essa aula se você prefere aguardar as oportunidades chegarem do que você fazer
criar as oportunidades. Agora, eu quero que você continue assistindo se você quer vencer o medo de falar em público. Eu quero que você continue assistindo se você quer vender mais. Eu quero que você continue assistindo se você quer aumentar oportunidades na sua vida. Se você quer isso que eu acabei de dizer, assista até o final, que com certeza você vai tomar uma boa decisão na sua vida. E antes de avançar, eu preciso mostrar aqui para você pessoas que decidiram melhorar sua comunicação. Então eu vou passar aqui um vídeo de 1 minuto, onde tem curtos depoimentos de pessoas que participaram do meu último curso de comunicação oratória presencial, beleza? Vê aqui o que eles têm para falar. É surreal o que a gente aprende aqui, né? Em 10 horas é muito pouco para absorver tudo que a gente aprendeu do Alan. Muito obrigada. E falar que realmente vale muito a pena isso aqui, que todo mundo deveria investir. E assim, o curso valeu muito a pena, já estou cheia de ideias na cabeça, tanto para a minha vida profissional. Eu imaginei que ia ser só questão de escrita, de fala, aquela coisa, né? Mas a gente viu que é algo muito mais complexo. Queria agradecer o Alan também por ter passado essa chuva de conhecimento pra gente aí. O fechamento então do curso para mim foi de mais aprimoramento ainda, porque eu tenho muito essa visão holística da vida e eu tenho só a agradecer, como diz a música, só agradece. Eu não consegui ver que o dia passou aqui, foi muito bom essa troca com vocês, então sim, valeu muito a pena esse curso, agradeço. Eu vim aqui com a intenção do curso de oratório, mas superou minhas expectativas. E agora eu vou explicar para você por que eu decidi colocar tanta energia na comunicação. Desde muito cedo eu tive algumas percepções com relação à comunicação e teve uma época da minha vida que eu tive uma vida muito alternativa, né? Então essa foto aqui que vocês estão vendo aqui do lado, eu e meu pai, em uma época que eu viajava pelo Brasil com artesanato, vendendo artesanato na rua. E nesse período de vida alternativa eu pude perceber nessa alternatividade pessoas que se davam bem e pessoas que não se davam tão bem. Então existiam aqueles hippies, aqueles artesãos que sempre tinham dinheiro e tinham aqueles hippies, aqueles artesãos que nem sempre tinham dinheiro. Aqueles que tinham dinheiro tinham uma comunicação melhor do que aqueles que não tinham dinheiro. E foi nessa época que eu desenvolvi minhas principais habilidades de comunicação e vendas, vendendo artesanato na rua. Quando eu voltei para Curitiba, quando essa vida não fez mais sentido, e aí eu voltei para Curitiba, eu fiquei pensando, puxa vida, se essa lógica de quem se comunica melhor tem mais dinheiro funcionava na vida alternativa, eu imagino que numa vida cosmopolita, em Curitiba, essa lógica ela também possa funcionar. Foi o que eu experimentei. Eu ministrei uma aula, uma palestra, melhor dizendo, sobre a relação da minha vida alternativa como hippie com os lojistas lá de Curitiba. Essa palestra aconteceu na Associação Comercial do Paraná. Quando terminou essa palestra, levantou um cara do fundo da sala e veio conversar comigo e perguntou para mim assim, Alan, você dá curso de vendas? Eu falei, sim, claro, nunca tinha dado um curso de vendas. E quando ele me pagou, quando ele me contratou para dar um treinamento de vendas para a equipe de vendedores dele, fez assim na minha cabeça. Eu falei, caramba, tem uma pessoa que está me pagando para eu falar com a equipe dele. E a partir disso eu fui me especializando na área de treinamentos, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Nesse meio tempo me envolvi com as artes marciais. Então essa foto aí é eu de kimono com a minha katana, né? Eu sou faixa preta, terceiro dan, de uma arte marcial chamada Nei Kun. Sou pai também, né? Tá aí a minha filha. E por que eu trago essa ideia das artes marciais aqui nessa aula? Porque para se comunicar você tem que ter uma postura marcial. Você tem que saber defender, você precisa saber atacar. Se alguém vem falando uma mentira sobre você, você precisa ter uma linha argumentativa quase como se você estivesse combatendo com a pessoa. Então a postura do bom comunicador, da boa comunicadora, é uma postura de um guerreiro, de uma guerreira. Então eu trago nas minhas aulas, nos meus treinamentos, muito essa mentalidade marcial. Essa é minha digníssima esposa, né? Psicóloga Viviane Ramos Mota Procópio. E nessa época aqui nós tínhamos um projeto chamado Projeto Juan, que era um projeto que nós atuávamos nas empresas, né, na área corporativa, com o objetivo de diminuir o estresse das equipes. Ela entrava com a psicologia
e eu entrava com a comunicação. E atualmente eu sou diretor, há 10 anos já, de uma escola de filosofia chamada Nova Acrópole, na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Que também eu trago muitos elementos da filosofia para entender bem essa questão da comunicação, né? Nós precisamos entender que os grandes mestres são grandes comunicadores, né? Então o que faz até hoje as pessoas lerem um Jesus Cristo, um Buda, um Platão, é a forma que esses caras se comunicavam, né? Uma forma muito forte, muito contundente, uma oratória muito bem elaborada. E também é importante que você saiba que tudo que eu trago aqui nessa aula, nos meus cursos, nas minhas mentorias, não são elementos teóricos, são vivências práticas, né? Então eu já dei palestras para grupos pequenos de 5, 10, 15 pessoas, até para milhares de pessoas, né? E atualmente, nesse momento, eu estou também gerando um envolvimento na área jurídica, né? Eu tenho um aluno na escola de filosofia que é promotor de justiça e um dia ele me levou, né, para assistir um tribunal de júri para fazer uma avaliação da oratória dele. Eu nunca tinha assistido um tribunal de júri, não sei se você já assistiu um tribunal de júri, mas o que acontece? No tribunal de júri, na verdade, são duas peças de oratória, né, onde o promotor defende uma ideia e o advogado de defesa defende outra ideia, uma ideia contrária. E aquele que fala melhor convence 7 pessoas da sociedade para tomar uma decisão final com relação à pessoa que está sendo julgada, né? Quando eu vi aquela situação do tribunal do júri, eu falei assim, caramba, meu, aquilo é uma venda, né? São 2 oradores que estão defendendo ideias diferentes. E assim, o que me chocou muito nessa situação é que o advogado de defesa ele tinha uma oratória muito pior, muito mais fraca do que a oratória do promotor de justiça. Isso não é legal, porque se, né, vamos imaginar que a pessoa que ele está defendendo é inocente. Se por uma falta de comunicação, por uma falha de comunicação ou por uma incompetência da sua comunicação, acontece uma injustiça, fica muito difícil de reverter esse quadro, né? Então, eu comecei a me envolver agora com a área jurídica, né? O meu trabalho de conclusão de curso de Direito é sobre oratória, retórica e dialética como fatores de influência nos resultados de um tribunal de júri. Então eu também estou envolvido com essa área jurídica. E por que eu estou falando isso para você? Para você entender que a comunicação ela permeia em todos esses universos, certo? Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a me envolver com o digital, né? Então eu tenho clientes de mentoria individual de comunicação e oratória do Brasil todo. Desenvolvi um método chamado Método Athena, onde eu compilei toda a minha experiência desses anos todos em um método ao qual eu chamo de Método Athena, e o objetivo desse método é fortalecer e explorar a vocação do indivíduo, ou seja, fortalecer aquilo que o indivíduo já é através de 4 tipos de comunicação: a autocomunicação, a oratória, a dialética e a retórica. E desses 4 elementos, né, desses 4 tipos de comunicação, o que dá mais medo e o que o pessoal mais trava, sem dúvida nenhuma, é a oratória. Por quê? Porque a oratória é aquela comunicação que você vai se pronunciar para outras pessoas. E como que você faz para você ter uma boa oratória? Você precisa cuidar de 3 elementos, tá? Presta atenção nisso. O primeiro elemento é a postura, certo? Você tem que ter uma boa postura. Por que postura é importante? Porque a primeira comunicação, ela é visual. A pessoa ela vai te julgar primeiro pela sua postura. Por isso que se você organiza a sua postura, se você alinha a sua postura, se você sabe o que fazer com suas mãos, sabe para onde olhar, sabe que roupa vestir, sabe o que fazer com as suas pernas, sabe como manter uma postura firme, você já transmite 80% da sua comunicação só com a postura. Depois vem a organização das ideias. O que é a organização das ideias? A organização das ideias é todo o movimento prévio que se faz com seus pensamentos antes de falar. Então, por exemplo, estou gravando essa aula aqui, eu preciso saber quais são as palavras mais adequadas para que eu possa proferir aqui e que você que está me assistindo possa entender.
para isso, a casa aqui na minha cabeça precisa estar organizada. Né? Se eu precisar de uma palavra, eu preciso saber onde que eu vou lá buscar essa palavra. E existem técnicas para você organizar suas ideias. Né? E conforme você vai praticando, né, exercitando essas técnicas de organização das ideias, você tende a organizar suas ideias rapidamente e consegue se pronunciar em público até de maneira sem se planejar, porque se você aprende a aplicar uma técnica e você fica expert na aplicação daquela técnica, você executa ela rapidamente quando for necessário. E o terceiro elemento para uma boa oratória é o equilíbrio emocional. Você precisa saber que dentro de você existem vários eus. Tem aquele eu que quer ir e tem aquele eu que não quer ir. Tem aquele eu que quer falar, aquele eu que não quer falar. Você precisa aprender a hierarquizar esses vários eus que existem dentro de você. Existe aquele eu que tem vontade de fazer, mas existe aquele eu que tem medo de fazer. Então, conhecer como funciona o nosso sistema nervoso, conhecer quais são as diferenças entre ideias, pensamentos, emoções, comportamentos, isso tudo vai te ajudar a ter um equilíbrio maior no que diz respeito às emoções, para que você possa se comunicar apesar do medo, apesar da timidez, apesar da ansiedade, apesar da vergonha, beleza? E aí, a gente percebe o pessoal cometendo um erro gigantesco, né? Uma forma erradíssima de se comunicar é simplesmente abrir a boca para falar. Está errado. Existem vários elementos que precisam acontecer antes de você abrir a boca para falar. Por isso que a forma certa de se comunicar é você fazer um check-up. Como está a sua postura? Suas ideias estão organizadas? Você está sabendo o que fazer com as emoções? Fez esse check-up? Aí sim você abre a boca para falar. Se você não faz esse check-up, pode ter certeza, você está abrindo a boca para falar de maneira impulsiva e isso gera muitos danos. Com certeza você deve ter imaginado alguma coisa que não saiu muito bem pelo fato de você ter falado por impulsos emocionais. E aí eu pergunto para você, você quer aprender a dominar sua comunicação? Sim ou não? Você quer aprender a como desenvolver todos esses elementos que eu estou falando aqui nessa aula? E aí eu vou falar para você que a partir de agora eu vou te vender, certo? Agora vai sair o Alan professor e vai entrar o Alan vendedor, porque a proposta aqui é você decidir se você quer comprar o curso de comunicação e oratória online ou não. Então, presta atenção, eu quero que você a partir de agora se posicione de maneira avaliativa para você tomar uma decisão consciente se você quer participar desse curso ou não, beleza? O que você vai aprender nesse curso de comunicação e oratória? Dentro da área de postura, né, lembra dos 3 fundamentos? Postura, organização das ideias e equilíbrio emocional? Dentro de todo o setor do módulo de postura, você vai aprender linguagem não verbal, gesticulação, olhar, voz, dicção, respiração, como gravar vídeos, como se portar com o microfone, como se portar em um palco, certo? Aulas gravadas com toda a minha experiência para que você possa entender o que é toda essa postura e como construir uma postura que transmita segurança para quem está te ouvindo. Num outro módulo, nós entramos na parte da organização das ideias, né? Nesse módulo, você vai aprender como funcionam as sinapses neuronais. É muito importante você entender isso. Quando você fala, as suas palavras elas vêm de algum lugar do seu campo psicológico. E esse lugar do campo psicológico diz respeito a como você conduz o teu sistema nervoso. Então você tem que entender minimamente, basicamente, como funciona o teu sistema nervoso. Vão ter aulas explicando para você como funciona isso. Mapas mentais, você vai aprender a fazer mapas mentais, você vai entender como criar uma estrutura lógica de uma introdução, desenvolvimento e conclusão com técnicas, né? Você vai aprender técnicas de como fazer uma introdução, técnicas de como elaborar um desenvolvimento e técnicas de conclusão. Toda fala precisa de começo, meio e fim. E também você vai aprender a como defender uma ideia, como gerar uma linha argumentativa para poder defender aquilo que você está falando. E o terceiro módulo diz respeito ao equilíbrio emocional. Como lidar com medo, como lidar com ansiedade, nervosismo, timidez. Vamos entender o que é o magnetismo emocional, por que em determinadas situações, ou determinadas pessoas, ou determinados ambientes, nós sentimos mais medo, né? Isso diz respeito ao magnetismo emocional. Nós precisamos saber como lidar com isso e saber como fazer para que
o magnetismo dos ambientes não interfira em nós, para que nós possamos falar o que precisa ser falado, né? E aqui a gente vai também aprender sobre a hierarquia psíquica, né? Dentro do nosso campo psicológico, nós temos ideias, pensamentos, emoções e comportamentos, e dentro desses elementos todos nós precisamos organizar isso tudo de maneira hierárquica, ou seja, o que é mais importante, quem manda dentro do seu campo psicológico, né? Se você permitir que se você permitir que o medo assuma o controle do seu campo psicológico, você não vai fazer nada. Então você tem que achar outros recursos dentro de você para assumir o controle do seu campo psicológico. Porque quando você vai abrir a boca, você expressa a sua melhor parte, não a sua pior parte ou os seus sentimentos mais desequilibrados, né? Isso diz respeito a você entender como funciona o seu campo psicológico e muita prática, muito exercício, né? Aquele vídeo de depoimentos que eu mostrei no início dessa aula é uma aula de 10 horas, né, que as pessoas ficam num domingo o dia inteiro comigo, e é nítido que a pessoa que fica treinando o dia inteiro as técnicas que são apresentadas no curso, no final elas têm muito mais segurança para falar, óbvio, porque treinaram. Nós temos que entender que o desequilíbrio emocional ele é algo natural no ser humano, só que tem uma lógica aí. Se você dá uma bicicleta para alguém que não sabe andar de bicicleta, é óbvio que essa pessoa vai recusar subir em cima da bicicleta. Se você pede para uma pessoa falar em público, ela não sabe como fazer isso, é óbvio que ela vai travar. A partir do momento que ela treina andar de bicicleta, ela vai adquirindo segurança. A partir do momento que a pessoa treina a sua comunicação, ela vai adquirindo segurança. É uma questão lógica. O problema é que não ensinam isso. E nesse curso eu ensino como você vai desenvolvendo aos poucos essa segurança para poder se comunicar, tá? Qual que é o formato desse curso? Esse curso são aulas gravadas, você tem um acesso anual, ou seja, quando você faz um investimento, é como se fosse uma assinatura, né? Você tem acesso às aulas durante um ano. Terminou um ano, você pode fazer uma renovação desse acesso. Por que tem essa renovação desse acesso? Porque eu vou atualizando o curso, eu vou colocando novas aulas, né? Então, futuramente o curso vai ser melhor do que ele é hoje, né? Então, os alunos que já compraram outros cursos meus sabem disso, né? Os cursos eles vão passando por atualizações, né? Além das aulas gravadas, nós temos reuniões ao vivo via Zoom, que eu faço para tirar dúvidas, dar algumas orientações. Nós, ao longo do curso, temos vários exercícios propostos, ou seja, você vai fazer muito exercício de gravar vídeos. E você vai, sim, ter a possibilidade de me mandar esses vídeos para que eu faça uma avaliação da sua comunicação oratória a partir do seu vídeo. E isso funciona demais, funciona muito, tá? E você vai ter também uma assessoria via e-mail e WhatsApp. O que é essa assessoria? Isso é poder mandar uma mensagem para mim a hora que você precisar, né? Vou dar uma palestra, preciso, né, de algum toque e tal, tudo mais. Você me manda um zap, às vezes a gente até marca um bate-papo para poder ver como que você está se preparando para esse momento. Assim que se comprar, você tem um acesso imediato e você tem uma garantia de 7 dias. Então, por exemplo, se você compra hoje o curso, assistiu e não era o que você queria, até 7 dias você pode pedir o seu reembolso, certo? E aí, qual que é o investimento? Presta atenção nisso, porque eu quero que você comece logo e eu já quero ver você já na primeira aula assistindo esse curso. A minha mentoria, eu cobro R$ 2.500. O método Athena, R$ 497. Oratória presencial, R$ 357. E esse curso que você vai ter acesso durante um ano, com todos esses benefícios que já foram explicados, R$ 197. Esse valor ainda pode ser parcelado no cartão em até 12 vezes. Tem uns juros aí que você tem que fazer o cálculo, se você colocar ali você vai saber qual é, mas assim, um valor muito baixo para o que você vai receber. Então, não pensa muito não, se o que foi falado até aqui fez sentido para você, eu quero muito poder te ajudar e saiba que, se você adquirir esse curso, você tem o meu voto de confiança. E se você tem o meu voto de confiança, eu vou querer te ajudar verdadeiramente, beleza? Clique aqui embaixo, faça a sua inscrição e eu te vejo na primeira aula. Um grande abraço e até a próxima.